Vocês estão conseguindo ver a tela novamente? Sim. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Hoje a aula não é tão demorada, até porque eu vou parar onde eu parei na turma passada, para ficar nivelado. Okay? Beleza. Pronto. Fazer uns exercícios aqui, são duas questões só para fixar o que foi falado em relação a esse gráfico de tensão da formação e a questão da lei de Hooke e o que foi feito na fórmula em relação à dedução dela. Às vezes, pessoal, o ensaio que está sendo efetuado ou o maquinário que você está rompendo os corpos de prova, ele não tem um software, né? Ou seja, ele não gera esse gráfico tensão deformação. Às vezes só te dá uma lista, como uma lista dessa aqui, ó, material A, B, C, D e E, e eles vão te dar os pontos de limite de escoamento, limite de resistência à tração, deformação na fratura, resistência, ou seja, os pontos que você solicitar que ele te dê. Então, mesmo sem um gráfico, você consegue determinar quais são os materiais, quais são as características ou comportamento desse material, né? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com 5 materiais, que esses materiais são alguns metais, né? Não são os mesmos metais, obviamente, eles nos dão resultados diferentes para cada tipo de, né, para o ensaio, para cada tipo de característica que você quer determinar, mas vamos supor que o projetista, você tem esse daqui, e o projetista te pergunte, ou você tem que fazer algum laudo para mostrar que esses materiais apresentam características e funcionalidades diferentes. E você precisa determinar e responder essas 4 perguntas aí. Então, de acordo com o que foi falado até agora em relação aos gráficos, em relação ao que cada coisa representa, que cada característica representa, tenta entrar num consenso aí, o que é que vocês acham, responder e me explicar o porquê vocês utilizaram e analisar tal característica para determinar que esse material possua mais resistente, mais rígido, possui maior dureza, enfim. Eu vou desligar meu microfone para não haver interferência. Esse exercício é para avaliar se a gente está sabendo analisar o gráfico, né? Baseado no gráfico que a gente... Correto. Nesse caso aqui, essa situação ocorreu num ensaio mecânico que o próprio equipamento ele não gera o gráfico, mas ele te dá esses pontos, como vocês estão vendo aí. Essas características do material, correto? Então, nós temos 5 metais, né? Diferentes metais, e ele quer saber qual desses metais tem a maior redução percentual e por quê. Qual desses metais é mais resistente, qual é mais rígido, qual é mais duro. E por quê? A partir dessa análise desse gráfico.
O metal que você fala aí é o A, B, C e D, né? Justamente o que nós analisamos lá no gráfico. Isso, correto. E aí, determina a precisa analisar alguma característica, né? Limite de isolamento, limite de resistência à tração, enfim, esses tipos de características que nós falamos um pouco lá no gráfico, para poder, a partir dessa característica que você analisou, me responder ou responder para a pessoa que está fazendo um laudo, enfim, se esse material é mais rígido, se é mais duro, se ele é mais, possui uma redução maior de área, enfim. Isso não precisa fazer cálculo nenhum, apenas olhando nessa tabela a gente consegue responder. Vamos conversando, vamos tentando determinar. É uma questão até muito tranquila de você ser colocada até em prova, enfim, em testes. E acho que é interessante esse debate aí. Se alguém não lembrar o que a característica determina, o que ela mostra, vocês podem perguntar que eu aviso para vocês, a gente está nessa dúvida. Mas a ideia é vocês tentarem determinar e responder essas perguntas analisando essa tabela que foi gerada pelo equipe. A área aí, professor, é o gráfico por si só inteiro? Quando você está perguntando de que A primeira pergunta aí. A primeira pergunta, beleza. Nesse caso ele está perguntando qual terá a maior redução percentual de área, né? Ou seja, quando existe a maior redução percentual de área, quer dizer que ele se alongou mais. Você concorda comigo? Sim. Pronto. Se ele se alongou mais, ele conseguiu ficar mais fino, né? Então, ele teve uma maior redução percentual em área. Então, nós temos que analisar qual dessas 5 características em cima aí, para determinar que ele se alongou muito. Porque ele foi o maior que se alongou. Tensão de ruptura? Não, parece que é o modo de elasticidade, que de acordo com... Lembrando, pessoal, que módulo de elasticidade é a mesma coisa de rigidez, lembra? E módulo de elasticidade, ele está vinculado à região elástica.
Ou seja, região elástica a gente não considera que tenha deformação. Nesse caso, módulo de elasticidade a gente não analisaria para essa primeira pergunta. Ele falou qual? Foi deformação na fratura? Quem falou? É o colega. Eu acho que ele falou, foi deformação na fratura. Mas quer saber qual? Que no caso aí seria a letra B, né? Nesse Material caso seria a B. letra B, se você analisasse a deformação na fratura. Seria esse? Correto, isso aí. Analisou certinho. Por quê? Se tem uma maior redução percentual em área, ele se alongou mais. Alongamento é a mesma coisa que deformação, correto? Se ele está se alongando, ele está se deformando. Então, se ele se alongou mais, ele se deformou mais, a gente precisa analisar qual material que tem o maior coeficiente de alongamento aí, o maior número de alongamento. Nesse Então, por a caso, letra B. o material B, ele se deformou 0,40 até a sua fratura. Ou seja, ele se alongou mais, o que se alongou de forma mais... Certo, mas naquele Isso. gráfico lá, André, o que fala da Sim. deformação é a tensão de ruptura, é? Isso. Correto. Beleza. Até você vai deformar até a ruptura. Ou seja, se a tensão de ruptura for mais longe nesse caso, né? Uhum. For mais longe. Nem sempre a tensão de ruptura maior é o que se deformou mais. Tenta lembrar sempre disso aqui, ó. Ó o material frágil aí. Teve uma tensão de ruptura maior que o material dúctil. Perceba que se a gente analisar aqui a tensão aqui, ó, ele rompeu aqui o material frágil, não foi? Onde eu estou circulando. Ele vai ser essa tensão aqui. E o material dúctil, ele rompeu aqui, ó. Ele determina aqui, ó. Opa. Rapaz, que reta, viu? Enfim, você vê que o material frágil, ele rompeu, ele tem uma tensão maior do que o material dúctil, beleza? Porém, o material frágil se deformou menos. Então, a gente não pode analisar simplesmente a tensão de ruptura. A gente precisa analisar a deformação até a sua ruptura. Entendi. É um conjunto, né? Isso aí. Bom, o segundo lá é o... Eu acho que é o E. O segundo, Não. Mostra de novo a pergunta. Qual destes materiais é o mais resistente? Para mim é o E. O E não, minto. O D. o D. Por que vocês acham que é o D? Porque ele vai ter uma tensão maior, ou seja, quando tem uma tensão maior, ele vai ter uma inclinação também maior. O D, né? Isso, e como o senhor explicou, né, que quanto mais inclinado, mais resistente. Quanto mais inclinado, ele é mais rígido, correto? Nem sempre o mais rígido é o mais resistente. Mas, beleza, entendi o que você está falando. Nesse caso, você falou que seria a letra que letra? D. D. Você analisou qual parâmetro aí? A resistência aqui, no caso, eu olhei aqui o limite de proporcionalidade. Tá. Que seria qual desses aí?
Seria o limite de resistência de tração ali. Nesse caso aí, está correto. Você poderia olhar tanto o limite de resistência à tração, né, o LRT, quanto o limite de escoamento. Você poderia olhar um dos dois e verificar que os dois apresentam um maior entre os 5 materiais, né, entre os 5 metais, e já poderia indicar que seria o material D. Tranquilo, é isso aí. Nesse caso, você olharia o limite de escoamento, lembra que o limite de escoamento é aquele limite entre a região elástica e a região plástica? A gente, às vezes, não consegue determinar o limite de escoamento correto para o material, ele é muito difícil de determinar. Mas é aquela linha tênue, como eu falei. Ele começa a se comportar como um plástico, mas tem um resquício de região elástica. Então, você poderia analisar tanto o limite de escoamento como o limite de resistência à tração. E qual é o mais rígido? Essa pergunta é a pergunta... Vindo pelaquela ideia do senhor, também é o D. Também é o D? Porque vai Não, ser a D letra não. E, porque o modo de elasticidade é o material mais rígido. Não é isso, não? Boa, é isso aí. Quem foi que falou? Tayane. Pronto, é isso aí, Tayane. Essa Lembra aluna que eu falei? Módulo de elasticidade é sinônimo de rigidez. Ou módulo de Young, lembrando que pode ser módulo de elasticidade ou módulo de Young, né? As duas nomenclaturas para a mesma coisa. Eles são sinônimos de rigidez. Quando perguntar de rigidez do material, você é só olhar o módulo de elasticidade ou o módulo de Young dele. Verificou qual o maior, né? Se ele está perguntando se é o mais rígido, olhou o maior, não tem mais para onde correr. Então, letra E, pessoal. Lembrar de analisar o módulo de elasticidade. Beleza? Agora só ficou quem tem maior dureza, né? E por quê? Faltou o quê? Responder quem tem maior dureza e por quê. Isso. Vocês acham que seria qual material aí? O que tem maior dureza deve ser aquele que tem o menor módulo de elasticidade, né? No caso, a letra B, né? Que se estica menos. A gente tem que lembrar que dureza ele está relacionado à questão de você riscar dele riscar outro material sem deixar ser riscado, né? Beleza? E, consequentemente, essa dureza ela vai ser relacionada também à sua questão de se ele consegue não ser riscado, ele tem uma resistência, talvez, né, de movimentação de planos dele. Se ele tem essa resistência de movimentação, resistência de deformação, a gente pode analisar, nesse caso, o limite de resistência à tração. Porque quanto maior esse limite de resistência à tração, mais difícil tem de movimentação entre os planos, de movimentação atômica entre eles. Então, nesse caso, a gente analisaria a limitação. Olharia qual é o maior e já poderia responder, sem problema. Então, da letra D, né? Que é 850. O limite de resistência. Isso aí. Vocês conseguiram entender aí a ideia? É uma coisa Às vezes simples, mas deixa o cara meio confuso. Porque a gente tem que pegar bem nos conceitos para não confundir um conceito com o outro. Porque cada tipo de material vai apresentar um tipo de comportamento e esse comportamento vai ser diretamente proporcional aos valores obtidos, tanto no gráfico como na tabela, por exemplo. Quando a gente faz ensaio mecânico lá nos experimentos, a depender do laboratório que a gente vai, tem laboratório que só nos dá esses números, e a gente tem que montar o gráfico. Tem outro laboratório que já nos dá o gráfico certinho. E aí é muito mais fácil de analisar. Até para você expor resultados, escrever sobre, né, discorrer sobre o assunto e tal.
Só para anotar aqui, professor. Quando a gente Sim, fala pode de falar. área, a gente vai falar de que nomenclatura dessa aí? Ó, quando a gente fala de redução percentual de área, a gente está falando justamente de maior alongamento. Quando a gente fala de alongamento, a gente está falando de deformação, né? Se alongou mais, ele se deformou mais. Então, vamos analisar a deformação da fratura. Beleza? Quando a gente fala de um material mais resistente, né? A gente fala de resistência desses materiais, nós podemos olhar tanto o limite de escoamento quanto o limite de resistência à tração. Como a colega mesmo citou aí perfeitamente, é justamente analisar o seu módulo de elasticidade. Analisou o módulo de elasticidade, analisou a rigidez do material. E a dureza, ela está relacionada à questão de você conseguir riscar o material sem ser riscado. E a gente pode associar isso ao seu limite de resistência à tração. Tranquilo? Beleza. Se ao Alguém invés tem de ter alguma aquela. dúvida? Alguém quer voltar no gráfico? Não, nessa tabela ali, se ao invés de ter as letras A, B, C, D, E, tivesse o nome do material, Sim. facilitaria a nossa resposta só por conhecer o material, né? Mas nesse caso, o que é que a gente está fazendo aí? A gente está pegando o mesmo tipo de material, a gente está pegando metais. Então, o comportamento deles, eles, de certa forma, eles têm uma tendência, né? Aqui a gente não está comparando diferentes materiais. Por exemplo, a gente não está comparando cerâmico com concreto, ou desculpe, cerâmico com polímero com metal, entendeu? Então a gente poderia aqui, talvez com o nome, você também não conseguisse determinar quais seriam os materiais que seriam respondidos para as perguntas. Se tivesse aí aço 1020, aço 1040, aço 1060, aço 1045, aço 1080, por exemplo. A gente sabe que é tudo aço. E que a diferença vai ser justamente o carbono, beleza. Mas isso vai fazer o quê? Quem vai reduzir mais? Quem vai reduzir mais? Quem vai ser o mais resistente? Isso vai ser demonstrado justamente pelos resultados obtidos pelo ensaio mecânico. Lógico que existe uma tendência de que quanto mais carbono, ele resiste mais ao escoamento, porém deforma menos. E isso existe uma tendência, beleza, ok. Mas nem sempre essa tendência acontece de forma efetiva. Então, eu aconselharia mesmo a analisar essas características e não se atentar com o nome do material, beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Mas vocês querem voltar no gráfico? Tem alguma dúvida ainda em relação a alguns pontos, o que não entendeu direito, não ficou claro? Porque esse gráfico é Não. muito importante para a gente desenvolver o restante da... Não, o que tá me incomodando mais é esse teu microfone aí. Deve estar com fio folgado, solto, que chia demais. Eu não... Deixa eu ver aqui. Para todo mundo tá chiando? Sim. Todo mundo? Para mim também tá chiando. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Sim, bem longe. Tá longe já. Bem longe. Que eu tirei o fone aqui.
Continua chiando. Continua chiando. Não, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Mas É. quando balança alguma coisa assim, ele dá uma arrastada Eu na tô voz. ouvindo- Fica meio eu tô ouvindo eletrônica, assim, meio chiando aqui. robótico. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Mané, tu tá usando um microfone para tu falar ou tu tá usando o microfone do próprio notebook? Tô usando o microfone do headphone, né? Um fone específico. Eu desativei o microfone de todo mundo para ver se melhorava, mas podem ativar novamente para me informar se melhorou, se piorou, enfim. Não é por causa do nosso, não. É alguma coisa no teu aí mesmo. Eu vou tocar numa parte aqui do sensor Agora para ver se ficou bom. piora. Agora ficou bom. Ficou bom. Agora, Pode ir aí. Se mexer mais, fede, né? Deixa em paz. então essa parte aí ficou tranquila, né? Pronto. Tem que praticar, né? Tranquilo, Isso, não tá tem que não. Tem que praticar, tem que praticar. praticar. Tem que praticar, tipo essa questão aí, por exemplo. Em um ensaio de tração axial de uma barra de aço 900 milímetros, a deformação específica, ou seja, aquele Ezinho que a gente fala no gráfico, é de 0,1%. Lembrando, pessoal, que a deformação ela é adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida. Nós consideramos ela em porcentagem. Então, considere que o π é 3,14 e sabendo que o diâmetro da barra é de 10 milímetros e o que o módulo de elasticidade é de 200 gigapascal, está pedindo para a gente calcular a força aplicada nessa barra de aço. Okay? Nós temos aí, vocês querem que eu vá fazendo com vocês? Vocês tentem fazer alguma coisa aí e qualquer dúvida, a gente resolve ela. Sem problema. Lembrar da lei de Hooke, pessoal. Que é sigma vai ser igual a o Ezão vezes o Ezão é o módulo de elasticidade vezes o Ezinho. Beleza, vai ter que achar a área primeiro, Isso, para ó. depois fazer o resto. Nós temos a deformação específica, né? O Ezinho. Nós temos o π, nós temos o módulo de elasticidade e nós temos o diâmetro da barra. Achando a área já fechou a questão. Eu tô ouvindo o chiado de vocês também aqui agora. Não sei, pô. Eu não faço essa disciplina, estou aqui só por curiosidade. Então nessa parte de cálculo eu vou cair fora, deixa o pessoal aí resolver aí. Fico só na espera. Quem é que tá falando? Foi Diógenes, foi? Foi. Beleza. Mas se quiser ficar aí para resolução, não tem problema não.
engenharia é muito bom, os conceitos, as ideias, mas quando chega na parte de cálculo, dá uma preguiça. Aí fica melhor. Tem que fazer alguma transformação de medida aí, André? Lembrando que a gente quer calcular a força, né? Geralmente a força, ela nos é dada em Newton. Então, que é a unidade internacional de medida dela. Tem que fazer alguma transformação de medida aí? Certeza. Para a gente conseguir a força em Newton, sim. Seria de Primeiro milímetro que para o metro, né? módulo de elasticidade está em... Não entendi, desculpa. Tem que botar de milímetro para metro e a força do módulo também, que é a elasticidade. Não, a força, depois das suas transformações, a força já vai ser dada em Newton, correto? Nesse caso, você tem que achar a área em metro, né? O L, que é da barra de aço ali, que deu 900 milímetros, você coloca em metro também. Eu falei do diâmetro, não foi em metro. E o gigapascal em pascal.
Pessoal, eu Conseguiram achar encontrei alguma coisa aí? 126. Eu encontrei aqui 126,98 newtons, é isso mesmo? Não, Elias. Tá demais, tá? Os milímetros para metro e o gigapascal para pascal? Isso. Eu encontrei newton. Isso não? Newton. 126,98. 126,98. Não. Não? Aqui. O Ezão aqui. Ah, não. Não. Tá certo. Eu não botei a barra de 10 milímetros, não. A Tá. O deformação que eu diâmetro, botei. né? O diâmetro foi. Caguei goma aí. Esqueci do Então 10 refaça aí para ver se milímetros. consegue. Beleza. Nesse caso, essa questão ele já deu a deformação específica em porcentagem, que já é um adianto para a gente. A gente não precisa calcular essa deformação. Então, nesse caso aqui, com esse diâmetro, vocês acharam que área? 0,157 metros quadrados. 0,157, foi? Isso. Metros quadrados. Massa, ótimo. Pronto. A gente achando essa área,
Essa área está correta? Deixa eu dar uma conferida. Agora botar de Eu fiz o cálculo aqui, gigapascal para pascal é zero demais, velho. Olha, essa área não é 0,157 não, viu? É 0,00785. Correto. Ah, Deixa não. eu ver. 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que é 7,85 vezes 10 elevado a nona, não é não? 7,85 vezes 10 elevado a menos 5. Menos isso. 7,85. Isso. É porque você já Entendeu transformou aí? lá em cima, né? Tá certo, é isso mesmo. Entendeu? Massa. A área deu isso aqui, né? Isso aqui em metros quadrados. Correto? Pronto. Agora, nós vamos aplicar isso aqui na lei de Hooke. Lei de Hooke vai ser tensão vai ser igual a módulo de elasticidade vezes deformação específica. Ok? Quem é tensão, pessoal? Força sobre área. Pronto. Vamos substituir aqui tensão por força sobre área. Ok? Vezes o módulo de elasticidade vezes deformação específica. Vamos passar a área para lá. Força vai ser igual a área vezes módulo de elasticidade vezes deformação específica. Substituindo tudo aí, F vai dar essa área vezes o módulo de elasticidade. Coloque lembrando, pessoal, de gigapascal, desculpa, para pascal, nós multiplicamos por 10 a nona, beleza? Então, isso aqui vai ser 7,85 vezes 10 a menos 5 vezes O professor, que letra é essa? A primeira letra é igual Ezão mais Ezinho, vezes Ezinho. isso aqui é a tensão. Eu vou tentar melhorar aqui, mas é a tensão. Quando a gente fala de lei de Hooke, a gente está falando de tensão para aquela primeira região de elasticidade. É o sigma, né? É o sigma. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa letra aqui. É meio assim. Ah, tá. Tá? É do gráfico tensão deformação mesmo. Posso voltar para lá? Pode. Opa, desculpa. Acho que melhorou agora. Vezes 200 vezes 10 a nona vezes deformação específica. Para achar a área ali, seria o quê? Seria 2πr vezes o raio ao quadrado, né? Ah, tá. A área vai... Então, você pode achar a área O pelas duas raio formas, né? que Pi. Isso, correto. Se você quiser achar pelo raio, você vai pegar o π vezes r ao quadrado. 2π ou π vezes r ao quadrado?
Aqui é π. Desculpe. Deixa eu apagar aqui. Caneta. Geralmente, pessoal, eles te dão o diâmetro, né? Eu gosto de utilizar já o diâmetro. Vou fazer com diâmetro aqui. Π d ao quadrado. Rapaz, isso aqui é complicado de escrever, viu? Vai ser πd ao quadrado sobre 4. πd ao quadrado sobre 4. Ou πr ao quadrado. πr ao quadrado. Essas são as duas fórmulas que você pode chegar. Aí, no caso, o raio ali ficou o quê? 0,005? Aham. Vai ser metade do diâmetro. Correto. 2,0 depois do 5, é isso? Deixa eu ver. 10 minutos dá 0,01, né? Então vai ser 0,005. Isso. 2 zeros. Que dá quanto? O mesmo valor. Você vai multiplicar π vezes 0,005 ao quadrado. Dá 7,85 vezes 10 é menos 5. Encontrou aí? Primeiro fez qual multiplicação aí? O 0,005 vezes 0,005. Ou não? Não. Pode ser também, não tem problema. Eu boto 0,005 ao quadrado e multiplico pelo π, né? Pelo 3,14. Já acha. Direto. Pode continuar. 0,005 ao quadrado vai dar 2,5 vezes 10 a menos 5. Multiplica por 3 a 14. 7,85 vezes 10 a menos 5. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente deduziu a fórmula de tensão que nós temos, que vai ser força sobre área. Pronto. A força nós não temos, é o que nós queremos descobrir. A área nós temos, isolamos, botamos em evidência a força. Nós temos o modo de elasticidade e nós temos a deformação específica, que foi de 0,1%. Então, fazendo esse cálculo, alguém achou o valor aí? Acho que é 1570. O Elias.
Elias? Oi. Então, a gente tem que lembrar que é 0,1%, ok? Só que esse 1% aí não seria dividido por 100, não, porque Correto, então. seria que ficar com É isso aí. 10%, senão você vai ficar 10%, não? Não, então. Essa é a pegadinha da questão. Esse 0,1 aqui, lembrar que esse valor aqui, 0,1 dividido por 100. Isso aí. Essa questão é justamente isso. Então, esse valor que você encontrou, você tem que dividir por 100. Sei. É 0,1 dividido por 100? Correto. É. Porque é 0,1%. Senão fica 10%. Aham, Deu isso aí. 15,7. Aí deu quanto? Porque se você colocar aí, porque para você encontrar um valor total é 1 mais 100. Ou senão seria aqui 1 mais 10, aí seria 10%. Então você tem que dividir por 100 aí. Se você 1 mais multiplicar esse valor todo 0,01. que a gente achou, se a gente multiplicar esse valor todo que a gente achou por 0,1, a gente está multiplicando por 10%. Que ele Isso. falou. Só que a deformação dele foi 0,1%. Foi uma deformação muito pequena, muito quase irrisória, né? Quase não teve deformação. E mesmo assim, essa deformação de 0,1%, a gente precisou aplicar uma força de 15 mil. Foi o que eu achei aqui. 15.700 newtons. Correto? Cima do Evangelho. Todo mundo conseguiu entender? A gente achou a área, tranquilo a área, ou utilizando π vezes d ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Depois substituímos na fórmula da lei de Hooke. Porque quando a gente está lidando com módulo de elasticidade, pessoal, obviamente nós estamos trabalhando com a região elástica. E lembra que a lei de Hooke se aplica à região elástica. Beleza? Então, para conseguir achar, nesse caso, a força. Substituímos na fórmula, nós já temos o módulo de elasticidade, nós já temos a deformação específica, e nós conseguimos calcular a área. Pronto. Substituímos de forma direta na fórmula e já temos a deformação específica. O microfone foi a mesma coisa. Não está escutando nada. Não é errado nesse último detalhe. Tá escutando não, né? Não. Tá horrível ainda? Agora estou ouvindo. Mas quando começa a explicar, começa a parar. Melhor? Sim. Ah, tá. Não, eu tava falando justamente os passos que a gente precisou fazer, né? Ô, professor... Achar primeiro a área... Assim, desse 0,1%. Só que, tipo assim, como tava barulho, eu não entendi direito. Tinha que ser 0,01%? Ah, tá. Você vai pegar esse 0,1 dividir por 100 mesmo, né? Para ter a porcentagem e a gente conseguir calcular com esse valor. E o meu deu exato também. Dividir por 100.
Eu calculei Deu o quê? tudo. Depois calculei primeiro o outro. Aí, como eu usei, quando eu dividi por 100, ele foi para 1,57. Aí, como era vezes 10 a quarta, aí quando eu fui puxar a vírgula, ficou 15.700 também. Foi? A calculadora foi. Agora eu fiz separado e fiz tudo entre parênteses. Ah, tá, pronto. Então, beleza. Aí Que ela sim. botou aí Aí- como 0,01 é 1%, que é 0,1 dividido por 0,1. 0,001. Não, eu fiz 0,1 normal. Mas aí você colocou 0,1 vezes a porcentagem, não foi isso? Não, fiz o cálculo vezes 0,1%. Correto. Ah, E deu quanto? Aí ficou, no valor, ficou 15.700 Newton, mesmo valor, hein? Você multiplicando só pelo 0,1? Sim. Não, ó. 7,85 vezes 10 a menos 5. Beleza. Vezes 200 lá da nona. Isso aqui vai dar 15 milhões e 700 mil. Aí o caso. Aí depois que você acha esse valor, você vai multiplicar por 0,1 dividido por 100. Aí vai para 15.700. Se você fizer o cálculo antes de multiplicar só pelo 0,1, vai dar Tira esse 15 microfone, né? milhões. Melhor Vou ficar pegar esse gravado 15 com o milhões. microfone, com o microfone só tá no notebook ou computador. Porque quando entra a explicação, fica o barulho. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, mas quando vai explicar, fica ruim. Então, se eu multiplicar se eu multiplicar a área vezes o módulo de elasticidade, ok? E multiplicar por 0,1, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Vezes 10 a menos 5. Vezes 0,1. Dá... Você achou 1.570.000. Não, eu estou fazendo o cálculo que você fez, por favor. Eu acho que foi. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Eu fiz assim, André. Eu peguei 0,1 e multipliquei por 200 e dividi por 100. Aí deu 0,2. Ô, professor, se eles fizerem tudo isso aí, e que no final dividir por 100, aí fecha 15.700. Ele já pode multiplicar por 0,1 direto, depois divide por 100, daí aí fecha. 15.700. Correto. Dá no mesmo. Eu ainda tenho dúvida. Pode falar. Multiplique tudo, no final bota tudo em parede e depois divida por 100, que daí fecha. É, isso aí mesmo. E por que eu tenho que dividir por 100, professor? Poderia fazer uma multiplicação normal. Por em porcentagem, correto? Você quando eu quero 10% de um valor, eu não pego esse valor. Não dá para ouvir. Não, tira o microfone, é melhor, porque na hora que vai tentar explicar, aí corta a conversa. Fica bem distante. Eu já tirei o microfone já. Continua o microfone ruim. aqui do então notebook. É a internet. Tenta falar aí para ver se a gente tem. Tayane. Oi. Eu estou ouvindo vocês bem. Mas a gente não está te ouvindo bem, não. Eu, né? Não sei os outros. Eu estou ouvindo vocês bem. Tá arrastando mesmo, André. Tá horrível.
Deixa eu tentar resumir aqui. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É quando fala em Espera porcentagem. que eu vou fazer o seguinte. Ali onde Pode tu falar? colocou o resultado, André, tu coloca do jeito que tu quer explicar, que aí ela vai ver e vai entender. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar pelo celular. Melhor. Meu Deus, Tá fazendo que tá bêbado. Ô, Senhor. oh Deus. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim. Pronto, massa. Estou falando pelo celular, achei que fica melhor. Pô, ficou ótimo. O melhor, né? Estão conseguindo me ouvir agora? Tô. Pronto, ótimo. A gente tem alguém, tá cheirando bastante de alguém. Pronto, valeu. Pessoal, 0,1% é igual a 0,001. Beleza? Não é isso? Correto, não é? Positivo. Pronto, beleza. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo. Eu ainda tô na dúvida, porque eu faço meu cálculo e bate, mas deixa pra lá. Eu tô muito. Eu fiz Não. eu, Seu cálculo está batendo 15.700, não é isso? no final, quando eu coloco 0,1% e não dividido por 100. Eu calculo os dois, 7,85 vezes 10 menos 5 vezes 200 vezes 10 a nona. E depois que eu calculo, aí eu coloco vezes 0,1%. Eu não dividi por 100, é o meu resultado. Você está fazendo na calculadora? Porque você está colocando Eu estou fazendo na calculadora. a porcentagem. Ah, é isso. Quando eu boto a porcentagem, está dividindo por Bem 100. direto quando eu calculei, tipo, 7,85 vezes 200, depois eu fiz o do 10, aí ia ficar 10 a quarta. Aí eu fui correr a vírgula vezes 1%, deu o meu resultado. Não mudou muita coisa, não? É quando você bota a É porcentagem porque na calculadora, agora eu entendi isso. Quando você coloca isso, correto, isso. Quando você coloca a porcentagem na calculadora, ela já reconhece como 0,01. Por isso que está dando já o valor correto. Vocês estão dizendo 100. Para tirar a porcentagem, eu ia dividir por 100. É isso que quer dizer? Como estava cortando, e eu só divide por 100, eu falei, vai dividir, onde é que está isso, dividir por 100? Agora eu entendi. É porque como estava cortando, eu falei, gente, onde é que tem o 100 para dividir aí? Porque é por cento, mas eu já estava calculando por cento. Entendi agora. Está falando direto, você está colocando a porcentagem na calculadora, aí ela já reconhece, entendeu? Isso. Pronto, era isso. Correto. Entendeu? Ou você coloca diretamente na calculadora a porcentagem, beleza? Ou então você coloca e divide coloca o número que foi te informado e divide por 100, beleza? Entendi. Mas caso você direto não a calculadora faz logo em porcentagem, para não fazer confusão. Só não pode esquecer, nesse caso, para você que faz direto, você não pode esquecer de botar o símbolo de porcentagem. Se você esquecer, está fazendo errado, beleza? Aqui eu lembro. Pronto. Sem problema. Agora sim, agora entendi. Entendeu aí? Então, tudo certo. É isso.
Hoje a aula vai encerrar por aqui, porque o pessoal da outra turma também encerrou por aqui. Ô, professor, Ok? Alguém tem alguma dúvida em relação como é que eu faço para ter acesso a esse slide? Porque, tipo assim, me jogaram, não era nem para essa aula hoje. Aí PC foi e falou, pediu para entrar nessa aula. E eu comecei hoje, eu estou perdida. Como é que eu faço para ter acesso a esse slide? Você começou resistência de Aula? matérias hoje? Isso. Ó a É bagunça. mesmo? Com certeza. Eu vou te passar, eu vou disponibilizar ele, você está com acesso no AVA já? Ainda não. Meu Ava está todo atrapalhado. Então eu vou disponibilizar isso lá no grupo, tá ok? Pronto. E depois eu arrumo alguém para me colocar no grupo. Tá bom, então. Ah, você não está no... Não, se eu entrei Geraldo, hoje, Pessoal, vou falar pra Geraldo, tem que passar o número dela aí. Quem conhece ela, passar o número lá no grupo pra Hélida, eu Geraldo. passo para a Hélida. pronto, Hélida coloca lá. Me tira de tranquilo. problema. Tu que vai me ajudar, fica aí. Beleza. Já tem algumas aulas já feitas em relação a tensões normais, tensão de isolamento, uns exercícios resolvidos também, já que eu postei no YouTube. E aí você pode ir acompanhando também as aulas. Eu vou tentar pegar com os colegas, para não ficar perdida. Para a segunda, falar que não é essa disciplina também. Queria não falar hoje que era essa. Mas vamos ver no que vai dar. Beleza. Tranquilo. Então, tudo bem. Tudo ok. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente terminou a aula passada da outra turma. E é isso. Pra mim, tranquilo. Tudo. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Dúvida, eu obrigada. estou à Até a disposição lá no próxima grupo. aula. Até a próxima, pessoal. Boa Valeu, noite. galera. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço, hein?